Fala galera, tudo bem? Beleza, pessoal? A gente está aqui hoje para falar um pouco das dicas que a gente acabou pegando, né, na preparação da viagem, lendo em blogs, em sites e tal, vendo em blogs, né, em sites, e que a gente está achando que assim foram fundamentais para nossa viagem aqui na Índia, né? A gente está agora no segundo dia na Índia. Como vocês sabem, a Índia é um país muito pobre, né? E a gente veio conhecer um pouco da cultura e dos templos e monumentos, né? Os costumes, e como as pessoas vivem aqui, que é completamente diferente da visão que nós ocidentais temos, né? Então... exatamente. E aí, assim, a gente não tem se surpreendido, mas a gente acha que é legal para quem pensa em vir um dia conhecer também, já vive bem preparado. Então acho que a primeira coisa, que o Roberto pode falar um pouco melhor, foi que a gente viu um guia antes, um amigo nosso que tinha vindo já para a Índia, né? E ele falou que era uma pessoa muito bacana e que esse guia ele organizava tudo, desde hotel, carro, né? Ele que fazia o transporte, cuidava de tudo. Você não precisava se preocupar com nada. E aí a gente acabou vendo que o preço dele ficou muito mais caro, né? Tem o comodismo de sair de casa, sair do Brasil com tudo preparado e arrumado por ele, mas esse preço que ele nos deu para 7 dias na Índia ficou em torno de 7 mil reais. Na verdade, ele passou o preço em rúpias, que estavam 123 mil rúpias. E eu comecei a fazer a pesquisa de como fazer isso por fora e contratar os guias nos locais. Eu tenho uma estimativa de, tendo reservado os hotéis, comprado as passagens de trem, inclusive passagens de avião para voos internos na Índia, de gastar 70 mil rúpias, ou seja, 50 mil rúpias a menos, quase metade. A gente vai gastar algo em torno de 60% do valor que ele nos passou. E o valor que ele nos passou, a gente faria um trecho que é entre Agra e Jaipur, e entre Jaipur e Jaisalmer, seria algo em torno de 6 a 7 horas de carro. E a gente faz esse trecho de avião e vai gastar 1 hora. Então, e esse custo 60% menor do que o que ele tinha nos passado. Então, assim, vale a pena o conforto de sair de casa com guia? Vale. Se você tiver o dinheiro, não tem problema nenhum. Mas se você tiver disponibilidade para consultar, pesquisar, comprar as passagens com antecedência, se preparar, né? Se organizar. E coragem e desenvoltura para chegar nos hotéis e procurar os seus guias para os seus passeios diários, assim, acho que vale super a pena. Até porque todo hotel, você vai chegar na recepção, sempre eles vão ter uma pessoa para indicar. Eles têm uma agência de viagens dentro da recepção do hotel, né? Assim, hoje o passeio que a gente fechou lá em Delhi, para conhecer 5 dos monumentos que a gente queria ir, os pontos turísticos, foi lá, fechamos na hora, em 10 minutos o motorista estava lá esperando a gente de carro, um carro com ar-condicionado e num preço muito mais barato, né? E assim, a gente até tinha os principais pontos que a gente queria conhecer, mas não é necessário, porque eles vão indicar pra gente, ou para vocês, os principais pontos da cidade. Assim, eu tinha feito, como eu falei, uma pesquisa prévia e falei que queria ir no caso de Delhi, na tumba, no templo, no forte. E isso no palácio do governo, que a gente acabou passando, é bem bonito, mas não era necessário realmente parar. Exato, então se você não tiver essa expertise de pesquisa, você pode chegar no hotel tranquilamente, que eles vão te indicar, junto com o passeio, os principais pontos que você precisa conhecer. Eles dão também mapa da cidade, né? Então, assim, foi super tranquilo, né? Não tivemos nenhum problema nesse sentido. O que a gente achou relevante colocar nesse vídeo aqui, na verdade, foi que mesmo a gente tendo contratado o passeio, né, pela agência de viagens que fica lá dentro do hotel e tal, e a gente já tinha lido muito sobre isso, né? Eu pesquisei, vi muitos blogs e tal de viagens para a Ásia e tal, dizendo sobre o que quase aconteceu com a gente hoje, né? A gente, no final do passeio, o nosso guia falou que tinha que parar numa determinada localidade, lá numa loja, para recuperar, para pegar o reembolso do dinheiro dele de estacionamento que ele gastou com a gente.
E aí ele falou que ia levar 10 minutos, a gente ficou dentro do carro esperando, aí quando ele desceu do carro ele falou, não, vocês têm que descer também. Vai levar 10 minutos e tal, mas eu preciso, porque eu preciso, né, comprar comida pra minha família, enfim, por isso que eu preciso do reembolso do estacionamento, né. E aí, quando a gente desceu do carro, quando eu desci primeiro, eu já vi que era na frente de uma loja e o dono da loja já veio abrindo a porta da loja pra gente entrar. E aí, eu vendo em outros vídeos, eu já sabia que isso era uma coisa que, depois que você entra na loja, eles vão te forçar praticamente a comprar alguma coisa, assim, chega a ser constrangedor mesmo, é uma forçação de barra grande. E aí eu não entrei na loja, obviamente, fiquei do lado de fora, falei com o Roberto, não, vamos andar por aqui pra esperar os 10 minutos dele, né? Que a gente já tinha achado meio estranho, né? É cilada, Bia. Era cilada. E aí, ele viu que a gente não entrou, ele falou, não, preciso que vocês entrem. A gente falou, não, vamos ficar aguardando aqui. Aí, não, mas eu preciso, porque senão eu não vou ter o reembolso do meu estacionamento. Só pra olhar, vocês não precisam comprar nada. Eu falei, não, obrigado e tal. Então, assim, acho que essa foi a primeira não cilada que a gente se livrou, né? Acho que das pesquisas que a gente fez antes. Então, assim, conversem sempre com quem já foi. Pesquisem, se vocês não tiverem alguém que já tenha ido pro lugar, pesquisem bastante. O YouTube tá aí pra isso, a internet tá aí pra isso também. Então, acho em que resumo, todo passeio que vocês fecharem em Delhi, eles vão tentar colocar você em lojas para comprar coisas. Não só em Delhi, né? Acho que por toda a Índia, né? Vão tentar e é uma abordagem de fato incisiva para que você compre. Então, não entre na loja. Já se você estiver disposto a comprar, é óbvio, vai. Mas se não tiver, nem entre na loja, porque se entrar vai ser constrangedor e difícil de sair sem levar nada. E eles ainda, pelos vídeos que eu vi, você entra na loja, te oferecem chá, café e tal, tudo pra te deixar à vontade. E depois começam a te mostrar vários produtos e aí você fala, não, obrigado, mas o cara insiste quando você tá ali. Principalmente, né, a gente tá em casal, se a gente ainda estivesse em grupo, talvez a gente conseguisse, né, se proteger um pouco mais. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada, ele ficou chateado, problema, né, e aí a gente voltou pro carro e voltamos pro nosso hotel. Então, graças a Deus, deu tudo certo. O guia era muito fofo, falava pra caramba, depois a gente pode falar um vídeo, fazer um vídeo só sobre ele. Ele explicou bastante da cidade pra gente e tal, da história da Índia em si, ele era professor de inglês, mas ele realmente, né, aqui na Índia, ele precisa complementar a renda e essa é a forma que os guias e motoristas aqui têm pra fazer isso. Eu acho que essa é a primeira dica. A segunda dica, eu acho que é a gente pegar o táxi, né, ou táxis ou carros, ou tuk-tuks, enfim, que a gente for pegar, a gente sempre levar um mapinha offline de onde a gente está indo. Isso ajudou a gente hoje muito. Super importante. Então a gente não comprou chip, né? A gente está sem internet aqui. A gente na verdade está usando a internet do celular do Roberto, mas que não funciona toda hora. E aí a gente hoje desceu no trem, da estação de trem aqui em Agra. E aí eles vão seguindo você até a saída, insistem, são várias pessoas ali já te oferecendo. Na hora que você vai descer do trem já tem gente te acessando. Abordando. Incisivamente. Isso é chato, mas também a gente já estava preparado para isso. E aí a gente acabou aceitando, vimos lá com a pessoa quanto que seria, pagamos, era pré-pago, ele deu um ticket, a gente entrou no carro e viemos para cá. E aí no caminho, o Roberto, olhando o mapa, viu que o motorista, né, do carro estava meio que desviando da rota. E aí a gente viu que ele recebeu uma ligação e aí ele falou assim, não, eu vou passar aqui para pegar o meu irmão que está no caminho. E aí a gente falou assim, não, por quê? Não faz sentido. Você está desviando da rota, o Roberto falou, você está desviando da rota. Por favor, volte e vá para a rota do nosso hotel. Depois você pega o seu irmão. Depois você pega. Então o Roberto foi bem incisivo com ele deu uma risadinha meio bolada. Sarcástica. E no fim das contas voltou ao caminho, a rota do hotel. Ele não tinha saído muito ainda, né? Porque a gente foi esperto, a gente pegou logo. Não cobraria nada mais pra gente por isso, mas a gente não sabe o que aconteceria, né? Uma pessoa que entraria no carro, mais uma pessoa no carro, né? Então 2 contra 1 é uma coisa, né? 2 contra 2 é outra.
Aqui a gente não vê problema, assim, não vê risco, apesar de ser um país muito pobre, de ter muitos pedintes, enfim, e ter assim, jeitinhos, né, que tem em todo o país, assim como tem no Brasil, mas a gente não se sente inseguro de andar na rua, né, assim, a gente anda com um Apple Watch, com celular na mão, com câmera fotográfica, dentro dos carros também a gente deixou com o nosso guia várias vezes a mochila dentro do carro, com tudo, então assim, tem sido muito tranquilo, né? Mas a gente sempre fica esperto com essas coisas que podem acontecer. Não nos custa nada evitar. Então assim, sempre baixar o mapa, o Google Maps offline da cidade que você estiver indo. Se você puder já deixar marcado o caminho, né? A localização do seu hotel, da onde você está chegando até o seu hotel é super importante, porque aí de qualquer lugar que você esteja você consegue colocar para achar e funciona offline. Está uma rota bem bacana, isso também acho que é... Uma super dica é deixar já todos os pontos de interesse já marcados no mapa. O Google Maps permite que você vá marcando com lugares favoritos, estrelinhas, ou você criar um mapa personalizado com os pontos de interesse. E aí você já baixa o mapa daquela região offline e você consegue acessar ele sempre mesmo sem internet. Isso. E o Wi-Fi, né, dependendo do lugar que você for, não vai ser muito bom. Então a gente aqui na Ásia, Dubai, que é uma cidade super rica, né? Tinha problema no Wi-Fi do hotel também. Aqui muito roots, eu diria, né? Então assim, tem Wi-Fi aqui no hotel, mas não tem, tipo, não funciona sempre, né? Então é meio chatinho assim. Então é legal que ou você compre um chip que funcione, né, em qualquer lugar que você vá. A gente viu que a burocracia aqui na Ásia, aqui na Índia, né, em Dubai, era muito chato, você tinha que ter um número, tipo um CPF daqui e tal. A gente achou que não valia a pena, porque a gente já tinha feito nossos roteiros. Outra coisa que é muito bacana, a gente sempre traz impresso também, né, eu já falei isso no vídeo anterior. A gente sempre leva impresso tudo que a gente vai fazer, uma cópia com cada um, pra gente não ter como ter erro e se perder e esquecer. E esse roteiro, óbvio, é maleável, né, de acordo com o nosso cansaço, com a nossa disposição, com a vontade, com o que a população local acaba falando pra gente e tal. Então, acho que essas dicas são muito importantes. É isso, pessoal. Então, assim, essa foi um resumo dos nossos 2 primeiros dias. Amanhã de manhã a gente vai para o Taj Mahal, que é nosso sonho, o principal ponto turístico da Índia, né, o que recebe maior quantidade de turistas por ano na Índia. E visitar mais alguns pontos de Agra e depois seguimos para o Rajastão, que é o maior estado da Índia, visitar algumas cidades. Vocês vão acompanhar aí nos próximos vídeos a nossa saga por esses novos lugares. Essa loucura da Índia. Valeu, galera. Ok, beijo. pessoal, obrigado. Tchau, tchau.